Meus queridos, a nossa aula hoje é a aula de número 7, a grande comissão e a sua execução. Porque os irmãos conhecem esse texto, é um dos mais conhecidos, certamente. Mas eu gostaria de trabalhar nesse texto, nessa nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Talvez eu precisasse pedir ao diácono Geimar. Nós não trabalhamos essa aula ainda com a classe não, né? A 8, né? Isso, a 8. As implicações da doutrina da aliança para a missão, né? Mas a 7 ainda não, né? Tá bom. Porque às vezes eu não estou presente em algumas das aulas. Gostaria de trabalhar com a grande comissão e a sua execução. Está na página 47 da nossa lição. Por favor, se você está com a revista, abra aí, por favor, da revista Fé Reformada, Fundamentos da Missão para Hoje. Eu quero pensar aqui com os irmãos sobre isso, sobre a grande comissão. E por que eu vou trabalhar esse tema com os irmãos hoje? Porque o conceito de fé reformada, ele parece estar, pelo menos há uma impressão, talvez tanto externa quanto interna, que ser um reformado não significa ser um missionário. Não significa ser alguém em comissão. A ideia de comissão tem a ver com comissionado, né, para alguma coisa. Alguém chamado para alguma coisa. E talvez isso tenha se desenvolvido, esse pensamento tenha se desenvolvido, por conta de uma forte ênfase no culto. Talvez haja, com o passar dos anos, séculos, talvez haja um desenvolvimento natural que ser reformado, ser uma igreja reformada, é ter práticas culticas de igreja protestante, de igreja confessional. Eu quero pensar com os irmãos uma extensão do culto. Quero pensar com os irmãos sobre algo que está no culto, mas também além do culto, que é o que nós conhecemos por a grande comissão. Com o passar do tempo, algumas igrejas reformadas em alguns países do hemisfério norte começaram a se deparar com uma situação, uma espécie de crise interna. Quando eu falo de hemisfério norte, estou falando da Europa, basicamente, e dos Estados Unidos, a parte norte do mundo, né? Hemisfério norte. O evangelho, a melhor teologia, os desenvolvimentos mais consistentes da teologia vieram de lá. Eu estou pontuando aqui a Reforma Protestante do século XVI como uma das datas mais marcantes da profundidade teológica. É no século XVI, na Europa, que se avança no conceito que salvação é só com Jesus. Graça e fé são dons de Deus, são presentes de Deus, não são coisas praticadas por nós. Nem praticadas por nós no sentido de força de condição, nem criadas por nós. É justamente ali nessa época que se compreende que Deus, em última análise, ele é um objeto de glória, que o mundo existe para Deus. O mundo não existe para si. O mundo foi criado por Deus para Ele mesmo. E é ali, nessa época, que se consolida o entendimento, definitivamente, acerca do que é a Escritura.
seu número de livros, sua teologia fundamental, sua aplicabilidade, sua necessidade, a relevância da Escritura para a vida diária. Olha, vocês percebem como essa época foi significativa? Praticamente não há um outro momento na história do mundo em que a teologia foi tão estudada, pensada, desenvolvida e consolidada como um conjunto de doutrina. Isso é, do ano 1500 em diante. O hemisfério norte, isso aconteceu na Alemanha, com parte da Suíça, parte da França, na Escócia, na Inglaterra. Mas é importante ter essa ideia histórica. São os anos 1500, o Brasil e as Américas nem são conhecidos ainda. São descobertos em 1500. Mas com essa colonização, ao hemisfério norte, vamos dizer, da Europa para os Estados Unidos, foram os protestantes que foram colonizar a América. E a América do Sul não é colonizada por protestantes, é colonizada por católicos romanos, tanto de Portugal quanto da Espanha. O hemisfério norte sempre teve densa teologia. Pelo menos ele teve os escritos, não foram apagados. Ninguém foi lá rasgar os 5 pontos do calvinismo. Ninguém foi lá impedir qualquer aplicação somente da reforma, os 5 solas, que nós temos enfatizado tanto neste ano. Somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória. Ninguém foi proibir ou acabar ou impedir que estes conceitos fossem conceitos públicos. Eles o são. Contudo, e é aí que vem a crise, eu disse que o hemisfério norte vive uma crise. A crise é do testemunho, é da expansão. Porque em um hemisfério inteiro, onde há excelência em teologia, praticamente sobra de teólogos, as maiores e melhores universidades estão lá, fundadas inclusive por protestantes. Dentre elas, as mais conceituadas que você puder imaginar. Universidade de Princeton, por exemplo, fundada por protestantes. Universidade de Yale, nos Estados Unidos, fundada por protestantes. E talvez a mais conhecida, que nós, há muitos anos, o mundo inteiro considera como uma das melhores universidades do mundo, a Universidade de Harvard, fundada por protestantes. Inclusive, na placa da Universidade de Harvard, antiga placa, antiga pedra fundamental, estava escrito, era um reporte, um momento, uma frase de adoração a Deus, de gratidão ao Senhor Deus, porque aquela escola estava sendo fundada para a disseminação do conhecimento de Deus. Mas o tempo passa, derrubam-se as placas, quebram-se as pedras, as escolas perdem o seu sentido de fé, tanto é que estas instituições, muitas delas hoje, não têm nenhuma relação com a fé. E a crise interna é que, onde parece sobrar conceitos seguros, teológicos, fundamentais da fé cristã, parece faltar crentes. Não é uma crise? E então nós vamos para as grandes igrejas, plantadas por estes homens para fazer a diferença nas cidades. Domingo de manhã, numa grande cidade americana,
você vai adorar ao Senhor. Você chega lá, uma igreja 10 vezes o tamanho dessa, talvez 10 seja demais, mas um número, um tamanho grande, gigantesco, de pilares altíssimos que você não vê o fim. Quando você olha para as pessoas, um número menor do que esse que nós estamos aqui nessa manhã, só dentro dessa classe. É o número de toda a igreja. Como é que pode isso? O que acontece? Você vai para os países da Europa, igual. Lá, com teologia jamais deteriorada com o tempo, mas em alguns países, as igrejas protestantes são uma marca visual na cidade de que somente Cristo salva, de que Ele é o Redentor. As ruas das cidades são ruas que relembram grandes figuras do protestantismo. Mas aí você vai cultuar. Você chega lá, não tem ninguém na igreja. E há casos, inclusive, de igrejas que já foram vendidas, forçadas, porque as igrejas, elas pagam seus impostos, ela tem seus custos dentro de uma cidade. E as igrejas protestantes, todos os custos das igrejas são custos nossos, nós os membros, do pastor ao mais novo membro da igreja. Nós pagamos todos os nossos impostos, nós pagamos todas as nossas obrigações. Mas imagine você tem uma estrutura enorme para pagar imposto predial e territorial, para pagar a existência dela, o funcionamento dela. Mas não tem gente. O que começa a acontecer? Começa a ter uma dívida natural daquela igreja com quem? Com o município. Sabe o que aconteceu na Europa? Está acontecendo na verdade? Muitas igrejas protestantes estão sendo desapropriadas. O município toma. Porque as dívidas muitas vezes são maiores do que o valor do prédio. E aí o que acontece? O município toma e passa a administrar aquele prédio como uma construção comum. Então ele vende aquele prédio para o que ele quiser, para um shopping. Ele vende aquele prédio para uma danceteria. E hoje um dos fetiches na Europa, uma das modas contemporâneas da Europa é justamente casas noturnas em prédios de igrejas. E em uma cidade em especial tem uma discussão interna, um problema interno, porque uma rede de alimentos americana comprou a igreja. Então, o prédio foi leiloado e aquela instituição foi comprada por aquela casa de lanches. E a casa de lanches quer tornar aquele ambiente um ambiente com cara de casa de lanches. Então tem que tirar a cruz que está lá na igreja, porque na Europa as igrejas protestantes mantêm a cruz, para colocar no lugar da cruz a marca da casa de lanches. E como é que faz isso? Faz-se isso porque não há mais crentes. Então, o meu ponto para pensar com os irmãos aqui nessa manhã é: não é uma coisa estranha onde sobra teologia faltar crentes? O que acontece? Qual é a causa disso? Por que se chega a uma situação dramática como esta? Então eu vou à lição para que nós pensemos juntos nos textos de Mateus 28, 18 a 20. Porque é um texto fundamental para nós, é um texto que, se observado, nunca faltará crente. Porque ao fazer isso, ao praticar o que está aqui em Mateus capítulo 28 para frente, a igreja sempre terá, certamente, de acordo com a vontade de Deus, os seus planos cumpridos. Então o objetivo dessa aula é lhe situar dentro da teologia reformada
de nossa instituição, da nossa igreja. A nossa teologia reformada valoriza o testemunho cristão para os cumprimentos de Deus, os cumprimentos dos planos de Deus, para o alcance do Evangelho de Deus aos que ainda não o conhecem. E eu quero falar disso, e eu não combinei nada com o Christian. O Christian é seminarista em São José dos Campos e tem estado conosco aqui. E eu quero, ao final dessa aula, Christian, pedir que você nos dê um testemunho do que você tem visto nas suas andanças, nas suas viagens, seja na América do Sul, seja no Hemisfério Norte, né? das suas percepções, porque o Christian é responsável também por uma instituição de missões e tem uma leitura ampla do que tem sido a fé reformada no mundo. Então nós teremos ao final da aula, eu vou precisar só ver o horário, que alguém possa me dar um sinal. Gemar, você me dá um sinalzinho quando for, vou olhar aqui, são 11h04, quando for 11h30, 11h30, por favor. E então, por esses 25 minutos agora, nós pensaremos na grande comissão. Está escrito aqui, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É bonito esse texto, não é? Alguém aqui não conhecia esse texto? Ou nunca leu esse texto? Pode levantar a mão sem problema, se alguém nunca tinha visto esse texto. Deem uma olhadinha só nas poucas palavras, mas na ordem fundamental. Primeiro, quem fez isso, né? Quem trabalhou, quem falou, foi quem? Foi o próprio Jesus. E quando é que ele fala isso? Ele fala antes ou depois da sua morte? Depois. Fala depois da sua morte e fala sobre autoridade, fala sobre uma outorga, fala sobre um tipo de poder, né? Ele fala sobre uma condição para pregar o Evangelho. E ele diz que a autoridade da pregação do Evangelho é de quem? Dele. Então, praticamente, Jesus está dizendo assim aos seus discípulos, eu vou falar de minhas coisas agora. Quero falar com vocês sobre coisas minhas, sobre coisas que eu tenho autoridade. Eu quero falar com vocês, os meus discípulos, sobre outros discípulos. Vocês são meus discípulos. É assim que Jesus está tratando os seus discípulos, né? Vocês são meus discípulos, mas eu quero falar com vocês sobre outros discípulos que também são meus. Eu tenho autoridade sobre vocês, mas eu quero falar com vocês sobre uma turma de gente que eu também tenho autoridade. Toda a autoridade o Pai me deu para eu ser o Senhor de vocês e ser o Senhor deles. Dá para entender que Jesus está falando sobre essas coisas com eles? Que Jesus está falando sobre um plano que é dele. Que Jesus está falando sobre um plano que Deus o comissionou para que ele fosse o Senhor de gente, o Senhor de pessoas. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A ideia clara aqui é que Jesus está falando aquilo que nós trabalhamos na meditação da manhã. Isso aqui é centralidade, isso aqui é referência. Jesus está dizendo para os seus discípulos que agora, veja que paradoxo, ele viveu com eles 3 anos. Agora ele morre naquela cruz. Tem toda aquela luta por acreditar, ressuscita, não ressuscita, é verdade, não é. Os romanos estão dizendo que o corpo foi roubado, que ele não ressuscitou coisa nenhuma, só que o corpo foi roubado, e o corpo foi roubado para dar a aparência que ele havia ressuscitado.
Uma discussão enorme dentro do império. Jesus aparece vivo e fala com eles. Veja que paradoxo. Veja que coisa diferente. E ele centraliza nele, naquele que todos achavam que estava morto. Ele diz, não só vivo, não só estando vivo, mas sendo a referência em autoridade. E é baseado nisso que ele trabalha uma ação. E a ação é a ordem. Então, nesta autoridade que ele tem, ele deu um trabalho. Se eu pudesse dizer numa frase só, o que eu e você temos de trabalho na Igreja de Cristo, o trabalho é este, fazer discípulos. Este é o nosso trabalho. Todas as outras coisas que nós fazemos, o frequentar as atividades, o estar com pessoas e em algumas agendas, datas, enfim, que a igreja tiver, tudo isso só tem sentido se tiver alguma conexão com o trabalho que temos para fazer. E essa é a ideia principal, então. Porque na autoridade de Jesus, nós, os discípulos, trabalhamos para que a igreja receba todos aqueles que o evangelho chegou. Então, não vejam a figura do pastor falando, mas vejam-me como um discípulo como vocês. Vejam-nos como discípulos iguais, todos nós. Vejamos-nos a igreja como uma igreja trabalhando. Qual é o resultado desse trabalho? O resultado desse trabalho é que, na autoridade de Jesus, nós vivemos a fé diante das pessoas que conhecemos e, ao testemunhar essa fé, o Espírito, de acordo com a sua vontade, chega ao coração dessa pessoa. Chegando ao coração dessa pessoa, o que é que naturalmente vai acontecer? Aqueles que são os chamados para a conversão, aqueles que são os convidados e entendem o Evangelho, eles estão dentro exatamente daquele conceito do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Ele me conduz. É o sentido de que nós fomos chamados pela voz do Supremo Pastor. Para onde vão os que são chamados pela voz do Supremo Pastor? Encontrar as outras ovelhas. Eu não sabia disso. Quando eu fui convertido em 1996, eu não sabia que eu encontraria vocês. Eu não sabia que encontraria outras ovelhas como eu. Assim como eu não sei hoje quantas novas ovelhas do Senhor eu vou conhecer que são chamadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas são ovelhas como eu. Aqueles que me evangelizaram, que oraram por mim, há talvez 5 anos antes de eu vir a conhecer a graça de Deus, talvez também não imaginasse que eu seria ovelha como eles. O que é que norteia a geração das ovelhas no que diz respeito a nós? A nós o trabalho. Nós trabalhamos para ver mais ovelhas como nós. Ovelhas do Supremo Pastor. Bom, mas somos nós então que convertemos as pessoas? Não. Nós só dizemos o que somos. Ovelha diz que é ovelha. Crente diz que é crente. Nós só adoramos ao Senhor e testemunhamos a nossa adoração. Se alguém nos pede, ajoelha diante dessa imagem, a gente não ajoelha. Por que a gente não ajoelha? Por quê? Ora, porque nós sabemos que nós adoramos somente a Deus, não é? Se alguém diz, faz um propósito para convencer Deus a atender o seu pedido. A gente diz, não, porque a vontade de Deus é superior à minha.
A gente diz, eu confio na provisão de Deus. A gente diz, Deus sabe todas as coisas. Eu posso orar, mas a vontade mesmo, que vai valer no final, é a de Deus. É assim que a gente testemunha. A gente testemunha quando dentro das nossas casas, quando muitas vezes nós temos familiares nossos que não conhecem e não se agradam da fé, nós testemunhamos com a nossa saída ao culto. Quando a gente se veste para ir ao culto, a gente testemunha quando dentro das nossas casas a gente abre a Bíblia. A gente testemunha dentro das nossas casas quando a gente ora antes das nossas refeições. Então, o maior, vamos dizer, a melhor coisa, a melhor maneira de se fazer discípulos é sendo nós mesmos, é sendo como nós somos. Ninguém de nós precisará forçar uma situação para fazer discípulos. Ninguém de nós precisará forçar uma aparência para fazer discípulos. Ninguém de nós precisará demonstrar santidade se não for santo. Então, na sua caminhada, é isso que a palavra indo quer dizer. Eu sei que aí na sua Bíblia está escrito ide. Parece que a ordem é ir. Parece que a ordem é vá. Mas o termo original não é ide. O termo original não é vá. O termo original é continuando a sua caminhada. Indo. Vivendo. Percebe? Então tem muito valor o jeito como o cristão vive. Porque quando o cristão vive como cristão, ele está pregando com sua vida. Ao pregar com sua vida, pessoas estão ou aceitando a pregação ou rejeitando a pregação. Porque pregação é sempre para ser aceita ou para ser rejeitada. Não tem meio termo. Pregação não é um ato filosófico. A pregação ela não é um conceito admirável apenas. A pregação ela foi deixada por Deus para que ela seja ou aceita ou rejeitada. Vocês percebem o quanto é importante uma caminhada cristã? Uma caminhada cristã proclamativa, uma caminhada cristã assim marcante. O quanto é importante um cristão ter palavras, ter formas de se relacionar que se assemelhem ao jeito, à maneira de Cristo. Porque quando um cristão vive assim, alguém vai estar ou concordando ou rejeitando. Então é muito sério isso. A grande comissão foi deixada para que homens e mulheres na sua caminhada fizessem discípulos. E aí vem então o que é a ordem. Primeiro na sua caminhada, como cristão, do seu jeito de ser, da sua maneira de viver. Mas essa maneira de viver precisa sempre ser analisada. Como eu estou vivendo? Como eu estou me comportando? Qual é o meu testemunho diante das pessoas? O que será que minha família pensa de mim? O que será que meus vizinhos pensam de mim? O que será que eu posso fazer de melhor por essas pessoas que eu estou próximo? O nosso indo precisa estar sobre constante análise. Na nossa caminhada, nós temos que sempre buscar entender como é que a gente caminha, como é que está sendo a nossa caminhada. E aí vem a ordem fundamental, que é o que o tema da nossa lição trata. Fazer discípulos. Então, eis aqui a grande comissão na lição. Jesus e a sua autoridade, né? E Jesus Cristo e o alcance proposto. Jesus Cristo e as implicações da evangelização. Lá na página 48, no finalzinho do parágrafo, tem isso que eu estou falando. As implicações disso para a evangelização global são muito nítidas. Tendo ido, caminhando, avançando, tendo andado, fazei discípulos. E aí as expressões batizando,
e ensinando. Na verdade, então eu escrevo na revista, este é o resumo da atividade cristã de todo discípulo. Indo, batizando e ensinando. Quem entender essa mensagem será útil ao grupo dos eleitos. Veja como isso acontece na prática através da conversão do carcereiro. O carcereiro é um homem que ouve as canções de Paulo enquanto está na cadeia, tem o tremor, Deus move o seu coração para perguntar acerca da salvação, e Paulo diz que ele precisa crer. Ele crê, é batizado, e em seguida todos vão para a casa do carcereiro e também são batizados lá, da mesma forma como havia acontecido com Lídia. Isso é na prática. A grande comissão é na prática. Indo, prega, faz discípulo. Logo a seguir, batismo, que é a inclusão na igreja, e a partir desse momento, vai para o novo discípulo. Esse é o resumo da atividade cristã. Esse é o resumo da reforma presente, da reforma hoje. Por isso, meus irmãos e irmãs, quando vocês pensarem em teologia reformada, tenham isso muito claro nas suas mentes. Toda a nossa eclesiologia está relacionada à missiologia. Porque a crise do hemisfério norte, ela é respondida, nós podemos responder o porquê dessa crise da seguinte maneira. Eles separaram eclesiologia de missiologia. Eles passaram, no hemisfério norte, a conceber que a igreja é reformada somente por suas práticas culticas. O seu culto é reformado. Os pontos do culto todos são reformados. O ensino é reformado. A teologia é reformada. Mas a eclesiologia não é só o culto. A eclesiologia de uma igreja reformada é o culto e a vida. É mais. Dá para perceber? Então, qual é o problema do hemisfério norte? Na minha opinião, o problema é este. Eles separaram eclesiologia de missiologia. Eles disseram para eles mesmos, vamos defender o culto, vamos defender a centralidade de Cristo no culto, vamos defender os solas da reforma no culto, vamos defender os 5 pontos do calvinismo no culto, vamos fazer do nosso trabalho de domingo o ponto alto, o ponto absoluto da nossa igreja. Vamos fazer do nosso culto a cara da nossa igreja. E fizeram. E fazem. Mas aonde estão os discípulos? Se ninguém faz discípulo, se a loucura da pregação não é exercitada, e pregação tem a ver com conversão, a gente prega para que pessoas sejam convertidas, não haverá discípulos. Então eu quero lhe convidar, você que está dando os primeiros passos na nossa instituição, conhecendo como nós somos, eu quero lhe convidar a refletir sobre a nossa dinâmica. Nossa dinâmica é muito intensa. Nós trabalhamos evangelização a partir do seguinte conceito. A evangelização é uma ação necessária, é plano de Deus, mas ela é de uma velocidade que você precisa estar atento para não ficar para trás. A evangelização não é para nós um peso, uma coisa assim do tipo, um cansaço, eu tenho que evangelizar. A evangelização é o anúncio das boas novas, de que Cristo é o Salvador, e isso é numa proporção altíssima, poderosíssima. E isso é um grito de Deus, meu filho foi entregue, ressurgiu. E nós que somos os membros da igreja, nós fazemos isso na velocidade de Deus. A evangelização, ela é uma explosão de bênçãos de Deus. E nós anunciamos nessa mesma perspectiva. Quando não anunciamos, ficamos para trás.
Então, quando alguém não evangeliza, não é porque ele não sabe evangelizar. Quando alguém não evangeliza, não é porque ele não aprendeu bem os pontos de como evangelizar. Não é. É porque ele ficou para trás na percepção do que é a evangelização. Ficou para trás, passou. Foi como um vento, voou. Ele não viu. Deus já está projetando isso em outros lugares, em outras pessoas, evangelizando, alcançando pessoas, mas ele ficou para trás. E o que ele ficou fazendo? Muitas vezes ele ficou contente com o seu jeito de ser membro da igreja, com o seu costume de ir para a igreja no domingo. Vocês percebem que a evangelização é o ponto alto da dinamização de Deus? A evangelização, ou anunciar a Cristo, porque o evangelho é Cristo, o ato de anunciar o evangelho ao mundo é a vontade de Deus. E Deus coloca a sua vontade com poder e com velocidade. Com potência e com velocidade. Ele starta o projeto de redenção, só que pode acreditar, o plano evangelístico de Deus opera na velocidade de Deus. Eu acho que o hemisfério norte perdeu esse timing. Perdeu essa ideia. Nós somos cristãos. O evangelho é para nós e para nossa casa. É para nós e para os nossos filhos. Nós vamos orar com os nossos filhos. Nós vamos ensinar o evangelho aos nossos filhos. Nós vamos evangelizar o nosso bairro. Nós vamos adentrar as estruturas do nosso bairro para testemunhar de Jesus Cristo, nosso Salvador, a esse lugar. Perdeu o time, ficou para trás. Então a evangelização, ela não está para trás da nossa fé. A evangelização é algo adiantado. A evangelização é um projeto de vanguarda de Deus. A evangelização é um negócio alto, forte, potente, exigente, que muita gente não alcança. Essa é a minha ideia do porquê muitas igrejas não fazem evangelização. Elas perdem o time de Deus. Elas perdem os planos de Deus. Elas não conseguem alcançar o amor de Deus pelos perdidos. Elas não conseguem alcançar a misericórdia de Deus. Elas não conseguem. E ficam para trás, cuidando muitas vezes de suas vidas. É aí que está. É aí que, me parece, o hemisfério norte entrou numa crise tremenda. Bom, mas nós não estamos no hemisfério norte, nós estamos no hemisfério sul. Então, o que está acontecendo conosco? No meu entendimento, o que está acontecendo conosco é que nós estamos numa condição um pouco mais avantajada, porque nós estamos, e eu vejo vocês aqui, uma classe grande na sala de novos, vocês estão buscando a fé, buscando entender esses princípios fundamentais, buscando entender esse poder, buscando entender quem é Cristo, o que é a fé, o que é a graça, o que é a Escritura, o que é a glória de Deus. Pois eu vou lhes dizer, é uma coisa muito alta e sublime, muito forte e poderosa, e que se Ele, por sua graça, falar aos seus corações, se Ele, por sua graça, convencer aos seus corações, se Ele, por sua graça, motivar lá no fundo dos seus corações, também lhes dará poder para fazerem discípulos. A principal atividade de um cristão é fazer discípulo. É isso que demonstra se esse cristão tem poder. Mas que poder é esse? Está aí na lição. Deus deu o mundo a Jesus Cristo e tudo o que há no mundo pertence a Ele. Ele é a autoridade, exousia, e poder, dunamis, sobre tudo e sobre todos. Por isso podemos crer que há um poder e uma autoridade infalível na pessoa e obra de Jesus Cristo para a edificação da sua igreja. Então, qual é o poder do cristão? O poder de Cristo. É uma outorga, é uma entregue. Toma, José, toma, João, vai com o meu poder. É isso que ele está querendo dizer. É como se tirasse este paletó e dissesse, está frio, aqueça-te com este meu paletó. É como se desse um copo de água, dizendo, está com sede, sacia sua sede com esta minha água. É uma maneira de Jesus melhorar uma condição, entendeu? É isso que ele faz. Infelizmente, possivelmente, o hemisfério norte parece não crer mais no poder de Jesus. Por isso suas igrejas estão vazias.
seus cristãos ou os membros daquela igreja perderam a ideia de que poder é esse, de que autoridade é essa. Por isso eles não convidam ninguém mais para ir para suas igrejas. Eles não creem mais no poder de Jesus. Onde está a nossa vantagem? A nossa vantagem é que nós estamos conhecendo, vislumbrando um novo tempo, uma nova concepção acerca do poder de Jesus Cristo. E temos de cuidar, porque a história nos mostra que muitas nações conheceram a Cristo e com o passar do tempo esfriaram. Eu lhes mostrei a Europa e os Estados Unidos. Os estudiosos dizem que agora a fé ferve no hemisfério sul. Então, nós estamos hoje produzindo um trabalho para o hemisfério norte. Nós estamos mandando missionários para os Estados Unidos, missionários para a Europa, missionários para a África próxima do Saara. Irmãos, é bonito isso. É bonito porque Deus, na sua graça, tem levantado gente que está vivendo esse amor, esse queimar, esse arder das coisas celestiais. E essas pessoas não conseguem ficar consigo com essas coisas, elas transbordam. E é isso que a grande comissão é, na verdade. Então, a minha alegria é de ver que isso pode estar acontecendo conosco. É por isso que eu creio que o Evangelho sempre chegará aos confins da terra, porque Deus potencializa os cristãos. Em Jesus, é o poder de Jesus. Mas a minha pergunta aplicativa é: você verá esse time de Deus, compreenderá esse time de Deus, entenderá essa velocidade enorme do plano evangelístico de Deus? Ou isso passará por sua vida e você ficará como quem não percebeu que o plano redentivo de Deus está em curso? Você fará discípulo? Quem é o teu próximo discípulo? Quem é a pessoa que você poderá ensinar, que você poderá ajudar, que você poderá contribuir para que ela tome boas decisões? Tem que pensar, tem que planejar. Assim que eu fui convertido, o meu discipulador, isso lá em 1996, ele disse para mim: pense em uma pessoa. Na segunda semana que eu havia sido convertido à fé, eu já tinha uma pessoa para ir falar com aquela pessoa. E eu quero usar essa mesma estratégia com você. Pense em alguém para discipular. Talvez hoje você esteja passando pelo processo de discipulado. Alguém está ensinando você. Mas vamos lá, vamos numa velocidade, vamos na agilidade da fé cristã. Vamos lá, vamos no dinamismo do poder de Deus. Vamos no dinamismo que Deus tem para alcançar os seus eleitos. Só que o que precisa acontecer? Eu preciso colocar aí qual é a pessoa que eu vou fazer esse trabalho. Talvez você pense: reverendo, eu não tenho condição. Mas não é a sua condição, querido. É a de Jesus. É a do poder e da autoridade dele. Bom, quando isso acontecer, o que é que vai acontecer? Você vai trazer ou levar para esta ou alguma igreja pessoas para serem incluídas, serem batizadas. E essas pessoas batizadas, elas testemunharão da sua fé publicamente, cumprirão o que está escrito em Romanos 10:9, que é confessar com a boca, crer no coração e confessar com a boca. Percebe a sua participação no reino? Mas quem são as pessoas que participam do reino? As que compreendem o tempo de Deus. As que compreendem que Deus age objetivamente e rapidamente. Por isso, e é dessa forma que nós compreendemos a grande comissão como uma coisa sublime, grande, poderosa, transformacional e que nos inclui. Nos inclui como serviçais, nos inclui como testemunhas. Isso acontecendo, diz o texto, haverá ensino, haverá o guardamento das coisas e haverá a companhia de Jesus para todos os tempos. Ah, meus irmãos, se tem uma coisa que eu gosto de falar é da grande comissão. Se tem uma coisa que eu gosto de falar, principalmente para novos membros, novos cristãos, irmãos que estão conhecendo a teologia reformada, é: venha para a teologia reformada, mas venha dizendo: Senhor, abre o meu entendimento, me ajude a ver, põe a percepção adequada. Sabe por quê? Porque nós estamos numa velocidade astronômica. Nossa velocidade é alta mesmo.
E se o irmão não perceber, vai ficar para trás sem perceber. Vai ficar para trás sem ver que o negócio está andando, mas está startado numa velocidade interestelar. É assim que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar para a glória de Deus como testemunhas que fazem discípulos e fazem discípulos atentando aos planos de Deus. Então eu quero lhe convidar a pensar nisso. Não sei qual a compreensão que você tem de teologia reformada e missões, mas a nossa eclesiologia contempla missiologia. Eclesiologia quer dizer igreja, nosso jeito de ser igreja. Nosso jeito de ser igreja contempla a missão. E eu quero lhe convidar a pensar. Como é que a missão vai começar na sua vida? Não é você evangelizando a África. É você evangelizando uma pessoa. Como é que você se tornará missionário? É você colocando na sua agenda, eu vou fazer um discipulado com a Dona Maria. É assim que você começa a missão. Às vezes na casa, na família. Pense nisso. Vamos juntos nesse plano da grande comissão. Eu vou chamar o Christian. Christian, vem cá um pouquinho. O Christian é um amigo que eu conheci há pouco tempo, porque nós temos um amigo em comum, o pastor Danilo Dourado, que é pastor no Chile. E numa das visitas que o pastor Danilo esteve fazendo aqui no Brasil, ele me falou do Christian. O Christian e sua família, sua esposa é do México, a Blanca, e seus filhos são chilenos? Chileno-mexicanos. Chilenos e mexicanos. Eles estão fazendo seminário de teologia aqui no Brasil. E o Christian tem um trabalho, tem um conhecimento acerca da obra teológica e missiológica por esse mundo afora já. Então eu fiquei muito contente de conhecer o Christian e pretendemos caminhar juntos nesses próximos anos, porque o Christian está no meio do seu curso em São José dos Campos. E como ele tem vindo sempre para estar conosco aqui nas manhãs, eu gostaria de convidar o Christian a dar um testemunho de como você tem visto a missão, Christian, nesses tempos e qual o envolvimento que nós, Igreja Reformada, podemos ter no que diz respeito à missão reformada nos dias atuais. Ok? Bom dia, irmãos. É minha primeira vez em frente dos brasileiros, então desculpe meu português. Eu falo melhor inglês e espanhol. Mas eu estou muito agradecido com Deus pela oportunidade que me dá de estar aqui com vocês. Eu estava pensando no passagem de Mateus 28, 18 ao 20. E para mim é um passagem muito inspirador. Porque Jesus pide todo, né? Não pide uma parte. Ele diz que, e isso para mim é incrível, a gente nos 70s, atrás do Che Guevara e o comunismo, socialismo e tudo isso, olhavam a gente assim como grandes líderes, não? Mas nós não falamos de grandes líderes, nós falamos de Deus. E Ele que nos comissionou para fazer a grande comissão. Não é outra pessoa, é Deus mesmo falando a nosso coração, desafiando nossas vidas para ir ao mundo. E ele diz que, a passagem diz que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não somente na terra, nos céus e na terra. E ele nos envia para que nós façamos discípulos somente no São Paulo? Não. Vai por todo o mundo. Por todo. Ele tem toda a potestade nos céus e na terra. Vai por todo o mundo. E vocês têm que ensinar todas as coisas, ou tudo diz na versão portuguesa, que eu é enviado ou mandado para fazer ou para ensinar. E na versão espanhol diz que eu estarei com vosotros todos os dias, até o fim do mundo. Então, é incrível, não? Jesus pide todo o nosso coração, toda a nossa vida. Eu tive a oportunidade de sair para o México quando eu tinha 21 anos. Eu estive orando a Deus. Depois de estar na igreja, eu pedi para Ele, Senhor, eu quero servir você. Eu quero preparar-me para pregar o Evangelho, que a gente conheça você. Porque aqui nós estamos falando não de uma boa obra,
ou do trabalho do cristão. Nós estamos falando da esperança e da salvação do alma humana. Essa é a verdade, nada menos, né? Nós estamos falando da esperança que a gente fora está olhando em outros lugares. Como diz o pastor, na Europa, ou aqui mesmo, né? No São Paulo, Santiago de Chile, México City. Então, nós estamos falando da coisa mais importante que um ser humano pode desejar. A salvação e a esperança pela eternidade. Eu fui para México, ano 98, 2005, e lá eu fui para fazer missões e receber treinamento na Bíblia e como nós podemos alcançar outros para Cristo. E eu voltei com minha esposa, mas também fez missões. Mas eu me casei com Blanca lá, depois de trabalhar 7 anos evangelizando ou compartilhando a palavra de Deus com universitários. Na Universidade de Veracruz, no Golfo de México, 5 horas da capital, né? Depois, nós voltamos para o Chile, ano 2005, e trabalhamos até o ano 2016. Nós estivemos lá 11 anos. A necessidade da esperança, da mensagem de Jesus Cristo, está em qualquer lugar. É incrível. Trabalhando nessa organização com universitários e profissionais, eu tive a possibilidade de ir por muitos países na América Latina e o mundo, e em verdade a necessidade é tremenda. A gente não tem esperança, a gente tem fome de Deus, de religião, e eles estão bebendo água, eu não sei se é o verbo correto, bebendo água contaminada, né? Mas eles estão procurando água pura, água saudável, que dê uma nova vida para eles, que quite sua sede de todo, né? E eu acredito que esse líquido, essa água pura está na palavra de Deus, e eles precisam da palavra de Deus. E às vezes nós olhamos os missionários como gente, como algumas pessoas, mas a grande comissão é para todo crente. E você, ainda de ser missionário na sua própria casa e o bairro, você também pode servir e ajudar em outros lugares do mundo. Logo, o ano passado, por exemplo, nós estivemos na Europa, na Alemanha. É incrível, é verdade. A gente não prega a palavra, a gente está como cegos, olhando, vai para igrejas que são monumentos. Eles não têm conteúdo, mas têm uma fome. Eu pensei que os alemães foram muito assim fortes e rudos, né? Bravos pela Segunda Guerra Mundial. Eu tinha a minha cabeça, né? Os nazis e tudo isso. Mas tem um coração para receber as verdades, para falar sobre as coisas de Deus, mas eles não têm gente que fale sobre isso. Então eles só vão para a igreja para ter uma tradição, para seguir e escutar mensagens morais e tudo isso. Mas precisam de crentes, como diz o pastor, onde o Espírito de Deus e onde a palavra está pregando-se, para que eles possam ir logo e pregar lá também. 1 mês e meio atrás nós estivemos no México e a situação lá é muito difícil pelo narcotráfico. É como na situação que viveu na Colômbia, alguns anos atrás. Então, o narcotráfico acabou com o país. É incrível. Depois de Síria, Síria, México é o segundo país mais perigoso do mundo. Imagina! Um país de gente muito amorosa, gentil e tudo. Mas o diabo e seu trabalho corrompeu a sociedade e eles novamente precisam do evangelho de Jesus Cristo. Então, nós temos uma tremenda oportunidade no Chile, na Alemanha, na Europa, na América do Norte, como diz o pastor, para levar uma mensagem que transforma a vida, que cambia a mente, que cambia a família, que traz esperança e eternidade, pela pregação da cruz e do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário
pela humanidade. Ele é o único que pode transformar uma vida, é o único que pode transformar uma vida, uma família e uma nação. Então, isso. Muito obrigado, desculpe pelo português. Mas adiante vai ser melhor. Pelo pouco tempo que o Christian está no Brasil, já fala... Dá para entender bem o que ele fala, né? Obrigado, Christian. Queridos irmãos, nós vamos encerrar então essa aula. Eu abro para alguma dúvida, talvez, se há alguma dúvida. Ainda uma pergunta, pelo menos, se tiver a pergunta. E senão nós encerramos com uma oração. Então vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos por um instante. Senhor, que reflexões o Senhor está acrescentando às nossas vidas nesta manhã. Seja com a igreja de Colossos, seja com a instrução de Jesus aos seus discípulos, que reflexões o Senhor acrescenta à nossa fé nessa manhã? Com o testemunho do Christian, do que ele tem visto, andando por este mundo afora. Senhor Deus, o que o Senhor pode fazer por nós, no sentido de capacitação, no sentido de orientação, no sentido de esclarecimento acerca deste ideal de redenção, o teu plano de redenção, ir em busca dos teus eleitos, dos teus escolhidos, usando as nossas vidas. O que o Senhor pode fazer por isso? A nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração constantemente, ajudando-nos a compreender que este plano maravilhoso é o teu plano e que o Senhor está colocando em prática e é um plano vitorioso. Ninguém absolutamente pode frustrar este teu plano. A minha oração é que o Senhor nos integre ao teu plano com nossa disposição, com nossas agendas. É a nossa oração nesta manhã, com perdão das nossas faltas, em nome de Jesus. Amém.